Olá, turma, como vai? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aula para vocês, dando continuidade aí às nossas aulas. Dessa feita nós temos aí conteúdo bastante importante aí para a continuação dos nossos estudos. Mas antes, como vocês estão sabendo, nós estamos tendo aí uma plataforma de estudos aí lançado pela Secretaria aí de Educação. E alguns materiais já estão sendo postados, aulas, para facilitar aí também o nosso ensino. Então, desde já vou estar aí, no caso, esse vídeo que vocês estão recebendo, tem aí já o link da plataforma que vocês podem estar acessando diretamente, mas também eu estarei enviando, aí em anexo, vou estar enviando o texto da plataforma, que são dois textos com algumas atividades que vocês estarão fazendo. Então, sempre que nós enviarmos a atividade, eu vou estar mandando também aí as atividades da plataforma, além desse link que vocês já estão tendo aí, e que vocês devem, se possível, até escrever no caderno esse link, para quando vocês precisarem entrar, não somente para a disciplina de língua portuguesa, mas para outras disciplinas também, o link é o mesmo e vocês podem estar aí utilizando para responder, acessar as atividades e responder às atividades. Então, quero chamar a atenção de vocês para isso logo de início, em relação a essa plataforma que já está em funcionamento, que vocês devem estar aí entrando em contato. Aqui nós temos aqui o link da plataforma que você está vendo aqui. Então, esse link que vocês devem estar utilizando para poder aí usar aí no dia a dia dos estudos de vocês, ok? Então, é necessário que vocês, é importante que vocês acompanhem aí a plataforma. Bem, logo de início aí eu quero passar para vocês, na plataforma, tem lá a lição 1, lição de número 2, lição 1 e 2, que vai ser algumas atividades que vai girar em torno de sinais de pontuação. Então, sendo assim, eu vou estar explicando o conteúdo dos sinais de pontuação para que vocês possam fazer as atividades lá da plataforma, ok? E aí, depois que eu explicar aí o conteúdo da plataforma, sinais de pontuação, estarei trazendo também aí um pequeno conteúdo para que vocês possam também fazer as atividades em torno desse conteúdo. Então, de fato, aqui nós estaremos vendo aqui dois pequenos conteúdos. São atividades muito simples, que eu espero que vocês, ao entrarem em contato aí com o vídeo, com o material, que vocês possam estar fazendo as atividades, copiando aí no caderno as perguntas, e à medida que vocês forem fazendo as atividades, vocês vão mandando uma fotografia aí das imagens das atividades feitas. Lembrando que vocês têm que mandar isso para mim no máximo até sexta-feira, viu? Depois da sexta-feira eu não aceito mais de hipótese nenhuma, porque eu não terei tempo para poder estar olhando a atividade de todo mundo. Eu tenho outros compromissos. Eu dou aula na escola apenas de segunda até quinta-feira, não dou aula na sexta, mas estou abrindo a exceção para receber as atividades na sexta-feira. Lembrando vocês que com essa modalidade de ensino, eu estou tendo mais trabalho do que as aulas normais, porque eu praticamente estou passando aqui o dia todo preparando aula, preparando vídeos, e isso demanda muito tempo, além de estar sempre olhando o celular para ver e responder aí a mensagem das várias turmas. São 8 turmas que eu tenho que dar conta. Então vocês devem, repito, fazer as atividades, envia para mim, no caso, a fotografia no máximo até sexta-feira, durante o dia, claro. E também, quando enviarem, coloca o nome completo, o seu nome completo, para eu saber qual é o aluno, de que aluno se trata. Tranquilo? Então, vamos aí. Então, primeiro, o conteúdo aí que está na plataforma são exatamente os sinais de pontuação. Chama a atenção de vocês que os sinais de pontuação, eles são fundamentais na produção de um texto, na escrita. Por quê? Porque geralmente, quando nós, na oralidade, quando nós conversamos com as pessoas, nós já utilizamos desses sinais sem perceber. É claro que quando você está conversando com alguém, você não vai falar uma palavra e depois vai estar dizendo vírgula, ponto. Claro, você não vai estar fazendo isso. Mas a linguagem, ela flui de uma maneira natural na interação com a pessoa com a qual nós estamos conversando.
E para que serve os sinais de pontuação? Os sinais de pontuações, eles servem exatamente para, no caso, tentar reproduzir, é uma tentativa, é claro, de reproduzir a comunicação que se dá de uma forma natural na maneira falada. Então, por exemplo, se eu estou conversando com alguém e eu faço a essa pessoa uma pergunta aí na oralidade, no dia a dia, a pessoa vai entender que eu estou perguntando. Só que, no caso, nas frases, no texto escrito, eu não vou estar com essa pessoa, ela não vai estar em contato comigo. Então, como é, por exemplo, que ela vai saber que eu estou fazendo uma pergunta? Aí eu vou usar exatamente um sinal de pontuação, que no caso aí é o sinal de interrogação. Entendeu? Então é para isso que serve o sinal de pontuação. Lembrando que o sinal de pontuação ele é fundamental na compreensão de um texto. Por quê? Porque quando eu não utilizo bem o sinal de pontuação, eu deixo de utilizar, eu posso estar comprometendo totalmente o sentido de um texto. Eu posso estar comprometendo o sentido de um texto por não colocar uma vírgula num texto, por, no caso, deixar de usar uma vírgula. Então, tudo isso é fundamental para que vocês possam estar acompanhando, tranquilo? Então, é necessário que vocês entendam o que eu estou falando e perceba que utilizar os sinais de pontuação não é uma questão assim opcional quanto à escrita. A escrita, para que ela tenha uma coerência, para que as pessoas possam entender o que nós estamos falando, é necessário que nós saibamos utilizar bem o sinal de pontuação, tranquilo? Então essa é a primeira informação que eu quero passar para vocês, para que vocês possam entender muito bem o que eu estou falando. Suponhamos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que da utilidade de um sinal de pontuação, eu vou baixar aqui um pouco o slide, aqui descer um pouco, e vou colocar aqui uma frase, escrever aqui para vocês, só para vocês terem ideia da importância de um sinal de pontuação. Então vejamos, por exemplo, essa frase aqui, ó. Não espere. Vou colocar essa frase aqui, escrever, ó. Não, vamos lá, não espere, certo? Então temos aí uma frase, coloquei aqui um sinal de exclamação. Ó, imagine, ó, eu vou pegar essa frase aqui, suponhamos que eu escreva essa frase aqui novamente, a mesma frase, não, depois espere. Observe bem a explicação para você entender a importância do sinal de pontuação. Ó, se eu utilizo essa frase, como está no exemplo, pegando aqui a parte de cima aqui, vou colocar aqui exemplo, para você entender o que eu estou falando. Então, suponhamos, ó, eu vou pegar essa frase aqui e deixar da maneira como ela está escrita aqui na parte de cima. Se eu digo para alguém assim, não espere, ou no caso, vamos deixar esse exemplo mesmo, não espere. O que eu estou dizendo aqui com essa frase é exatamente que é para a pessoa, da forma como ele está aí, que é para a pessoa o quê? Para a pessoa não, no caso, esperar. Tranquilo? Então eu estou dizendo, esperar, faltou um R aqui. Então nessa frase aqui, ó, não espere, todos vão entender que eu estou dizendo o quê? Para não esperar. Mas suponhamos que eu pegue essa frase aqui e coloque uma vírgula aqui, ó. Observe bem, eu coloquei uma vírgula, certo? Ó, essa vírgula aqui, ela muda totalmente o sentido. Essa vírgula aqui, ela está dizendo exatamente o contrário da frase de cima. Percebe? Ó, aqui eu digo assim, ó, não espere, eu estou mandando não esperar. Aqui eu digo não espere, eu estou mandando o quê? Estou mandando a pessoa esperar. Percebeu a diferença? Então isso aqui é algo tão importante, só estou dando uma amostra aqui para vocês entenderem a importância do sinal de pontuação. Então nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, quando eu digo aqui não espere, na escrita a pessoa vai entender o quê? Que eu estou dizendo para não esperar. Mas se eu disser assim, não espere, a pessoa está entendendo o quê? Que ela deve esperar. Perceberam? Então aí é para vocês entenderem, perceberem a importância do sinal de pontuação. Então é necessário que a gente tenha cuidado, porque quando nós vamos
expressar, no caso, um pensamento, um entendimento, a gente tem que ter consciência do que nós queremos dizer, daí a necessidade de nós termos um domínio quanto à questão do uso dos sinais de pontuação. Porque se eu não conheço, se eu não tenho domínio desses sinais, eu vou ter sérios problemas na comunicação, porque eu vou acabar, no caso, tentando passar uma mensagem e as pessoas não vão entender aquilo que eu estou falando, tranquilo? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui em cima, não está nem aqui no projeto, eu coloquei só para vocês perceberem a importância do sinal de pontuação, tranquilo? Então, nós vamos ver aqui, em sequência, quais são os sinais de pontuação aí conhecidos de vocês. O primeiro sinal de pontuação é exatamente a vírgula. Esse é um sinal conhecido de vocês e ela é usada para quê? Olha, aqui nós temos, é usada para separar o vocativo. Temos exemplo aqui, Maria, traga-me uma xícara de café. Essa palavra aqui, Maria, separado por vírgula, é um vocativo. O que é um vocativo? É toda vez que eu uso uma expressão para chamar a atenção de alguém. Então, quando eu chamo a atenção de alguém, eu vou fazer isso na escrita como? Eu vou separar por vírgula. Maria, traga-me uma xícara de café. Então, aqui eu separei essa palavra aqui, Maria, que é exatamente um vocativo. Entendeu? Então, aqui é o que nós chamamos de vocativo, que toda vez que aparece, ele é separado por uma vírgula. Também, a vírgula serve para separar o quê? Para separar os apostos. O que é isso? O aposto é toda vez que eu uso uma expressão para poder explicar, esclarecer uma expressão anterior. Olha o exemplo aqui, ó. Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem. Então, ó, Valdete, tá o nome aqui da pessoa, e aí eu trouxe o quê? Uma explicação sobre quem é Valdete. Então, essa explicação é o que na língua portuguesa eu vou chamar de aposto, percebe? Percebe que a palavra, no caso as palavras minha empregada, está explicando quem é Valdete? Então isso aqui é um aposto. Então toda vez que eu uso um aposto, uma expressão dessa, na língua portuguesa, eu vou separar por vírgula. Tranquilo? Então essa é uma outra utilidade da vírgula. Também a vírgula, ela serve para quê? Olha na sequência do slide. Ela serve para separar elementos de uma enumeração. O que é enumerar? Enumerar é eu citar vários elementos. Aqui tem um exemplo, ó, precisa-se de, ó, precisa-se de, aí vai citar pedreiros, aí eu separei por vírgula, serventes, separei por vírgula, mestre de obras, separei por vírgula. Percebe que eu estou enumerando aquilo que está precisando, ó? Então toda vez que eu vou enumerar, que eu vou dizer, no caso, várias coisas, na sequência eu vou separar por uma vírgula, certo? Então isso também é uma maneira de vocês utilizarem a vírgula, quando se tratar de uma enumeração de objeto. Então olha o exemplo, precisa-se de pedreiros, vírgula, serventes, vírgula, mestre de obras, vírgula, todos eles separados por vírgula, tranquilo? Também usa vírgula para separar o nome dos locais e de datas. Que exemplo, ó, Uberlândia é um local e aqui é a data. Ó, Uberlândia, 4 de outubro de 2011. Que Uberlândia, separei o nome da cidade da data, ó. Então foi separado por vírgula. Uberlândia, vírgula, 4 de outubro de 2011. Tranquilo? Então esse é o uso da vírgula. Geralmente a vírgula é o sinal de pontuação, é um dos mais importantes e às vezes o aluno tem uma certa dificuldade, porque às vezes coloca uma vírgula fora do lugar e uma frase com uma vírgula fora do lugar ou sem vírgula, ela pode mudar totalmente o sentido. Então eu sugiro a vocês que dêem uma atenção maior dentro do sinal de pontuação, que vocês dêem uma atenção maior ao estudo da vírgula, tranquilo? O outro sinal é o ponto final. Isso daqui é muito fácil, não tem muito o que dizer. Para que é usado o ponto final? Ponto final, lembrando que entre parênteses está aí o sinal de pontuação, vírgula, aqui entre parênteses está a vírgula, ponto final, entre parênteses está o ponto final. Bem, para que nós utilizamos o ponto final? Ele é usado, é claro, no final de uma frase para indicar uma pausa total. O que quer dizer isso, pausa total? É quando você encerra o pensamento. Então, só se coloca vírgula quando você encerrou aquela ideia. Olha o exemplo aqui, ó. Não quero dizer nada. Então, isso aí é um encerramento de uma ideia, é uma pausa total. Lembrando que a vírgula é uma pausa curta
para você continuar o pensamento. Já o ponto final é uma pausa total. Lembrando que todo ponto, que às vezes o aluno pergunta, é ponto final ou ponto continuativo? Não existe ponto continuativo. Ponto é sempre final. É para encerrar uma ideia, para encerrar um pensamento. Tranquilo? Agora o próximo sinal de pontuação que nós temos é a interrogação. Também muito fácil, muito conhecido de vocês. Aqui está o sinal entre parênteses. Para que serve o ponto de interrogação? Ele é usado para formular o quê? Uma pergunta direta. Então, toda vez que você pergunta diretamente à pessoa alguma coisa, no final da frase você vai utilizar um ponto de interrogação. Olha o exemplo aí, ó. Você quer ir conosco ao cinema? Aí eu estou perguntando diretamente para alguém. Então, toda pergunta direta, ela tem que encerrar com um sinal de interrogação. Tranquilo? Aí vamos para o sinal de exclamação, também muito conhecido de vocês. Ó, depois das frases que expressam o quê? Onde eu vou usar o sinal de exclamação? Quando eu estou expressando sentimentos distintos. Por exemplo, se eu quero expressar um sentimento de entusiasmo, de surpresa, de súplica, uma ordem, algo que me causa horror, um espanto, eu vou sempre usar depois da frase um sinal de exclamação. Olha o exemplo. Iremos viajar. Isso aqui é o quê? Uma frase que expressa a ideia de entusiasmo. Então, você não vai ler uma frase dessa, iremos viajar. Não, você tem que ler com entusiasmo. Iremos viajar, para mostrar a ideia do entusiasmo. Por exemplo, surpresa, a ideia de surpresa. Ó. Foi ele o vencedor? Isso aqui é o quê? Uma ideia de surpresa. Uma ideia de ordem, ó. Seja rápido. Então, isso aqui é uma ideia de ordem. Tranquilo? Então, esse é o uso do sinal de exclamação. Espero que você esteja aí acompanhando. Na sequência, nós temos agora o sinal de ponto e vírgula. Ó, nós vimos lá que a vírgula é uma pausa menor. Ponto e vírgula, por sua vez, vai separar itens que pode ser o quê? É uma pausa maior, primeiro conceito, é uma pausa maior, e ela serve para quê? O ponto e vírgula. É usado para separar itens enumerados. Aqui exemplo, ó. Brincamos hoje de bola, aí ponto e vírgula, de corda. Lembra que aqui subentende que tem um verbo aqui, ó. Subentende que há verbos aqui em cada uma dessas expressões. Só que o verbo não aparecia. Então, nesse caso aqui, olha, quando subentende que há verbo, no caso dentro do período, que são várias orações aqui, você vai separar com ponto e vírgula. Ó. Brincamos hoje de bola. Aqui não apareceu o verbo brincar, mas é brincamos de corda, brincamos de amarelinha. Percebe? Então aqui o que? Está enumerando itens, certo? Porém dentro de uma extensão maior, são orações. Brincamos de bola, ponto e vírgula. Brincamos de corda, ponto e vírgula. Brincamos de amarelinha, ponto e vírgula. O verbo não apareceu aqui, mas ele está subentendido. Então esse é o primeiro momento em que eu vou usar o ponto e vírgula. Um outro segundo momento é aquele que eu falei, quando indica uma pausa maior. Por exemplo, precisamos estudar bastante, é uma frase grande, ó. Precisamos estudar bastante, ponto e vírgula. Essa semana faremos avaliações todos os dias. Outra sentença maior, percebe? Então, nesse caso, você separa com ponto e vírgula. Tranquilo? Agora vamos para dois pontos. Isso daqui é bastante usado e vocês, eu creio que conhecem. Não tem muita dificuldade. Quando é que eu vou usar os dois pontos? É usado na seguinte situação. Quando se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala, ou seja, quando você, por exemplo, constrói um diálogo, por exemplo, e disse Pedro, aí você faz o quê? Você coloca dois pontos para introduzir, no caso, a fala de uma personagem ou para introduzir uma citação, por exemplo, de alguma obra, de alguma coisa que você tenha tirado. Então, olha o exemplo que nós temos aqui abaixo. Ó. Percebe como é fácil? Ó. Ele respondeu. O que é que ele respondeu? Aí você vai e coloca dois pontos, entendeu? Para introduzir o que a pessoa respondeu, no caso, a fala da pessoa. Então, ele respondeu dois pontos. Não, muito obrigado. Percebe? Então, nessa situação aqui, nós utilizamos os dois pontos. Também, se você quiser indicar uma enumeração, enumerar uma quantidade de coisas, olha.
Aqui o exemplo. Quero lhe dizer algumas coisas, 2 pontos. Ou seja, aí você vai dizer aquilo que você quer dizer. Você diz que quer dizer algumas coisas e você vai enumerar quais são essas coisas. Então vamos ver o exemplo. Quero lhe dizer algumas coisas. Primeira, não converse, certo? Não converse com pessoas estranhas. Aí a outra coisa, vai separando por vírgula. Não brinque com seus colegas, não brigue, melhor dizendo, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Então você percebe aqui, ó, que as coisas que ele queria dizer, aí colocou 2 pontos e aí mencionou essas coisas aqui. Não conversar com pessoas estranhas, não brigar com os colegas e não responder à professora. Tranquilo? Então aí nós vimos a utilização dos 2 pontos. Temos aí os 2 últimos sinais de pontuação, temos aí o uso das aspas. Isso aqui é muito importante vocês estarem atentos. Temos aqui o uso das aspas. Ó. São usadas para indicar. Para que utiliza as aspas? Ó, citação de alguém. Ou seja, toda vez que você vai escrever um texto, vamos supor que você vai fazer um texto aí de sua autoria, produzir um texto, mas você quer copiar alguma coisa que você achou interessante no livro e colocar no seu texto. Então, toda vez que você vai fazer isso, você vai citar algo que não é seu, que é alguém que escreveu ou alguém que disse, você tem que colocar entre aspas para mostrar que aquelas palavras não são suas. Você tirou de algum livro, por exemplo. Então, a citação de alguém. Aqui temos um exemplo. Ó, exemplo. Aqui, isso aqui é uma citação. Está entre aspas. Foi exatamente tirado desse site aqui, ó, Carta Capital. Então aqui alguém colocou o quê? A ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra um início firme. Ainda na edição, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 milhões de dólares do Opportunity no exterior. Então aqui foi tirado desse site de 30/1/2009. Então essa informação aqui, como não é da pessoa, ela tem que vir entre aspas, viu? Não esqueça isso. Toda vez que vocês tiverem que escrever um texto e inserir uma citação que não é de vocês, vocês devem colocar entre aspas, tranquilo? E, finalmente, o último sinal que nós temos aqui de pontuação é a reticência, que são esses 3 pontinhos em seguida. Para que serve uma reticência? São usadas para indicar uma ideia de continuidade ao que está falando. Ou seja, quando alguém está conversando algo e ele não quer concluir o pensamento, mas quer deixar que o ouvinte fique imaginando, complete o sentido daquilo que ele quis dizer. Ou deixar assim, o ouvinte vamos dizer, a tentar deduzir o que ele queria dizer. Então, é uma ideia de continuidade quando eu uso o sinal de reticência. Olha o exemplo. E então veio um sentimento de alegria, paz, felicidade. Percebe que na minha entonação não terminei a frase? Eu coloquei reticência. Percebe como eu estou terminando a leitura? Ó. E então veio um sentimento de alegria, paz e felicidade. Eu não terminei. E aí eu coloquei sinal de reticência que está aberto. Olha outro exemplo. Eu gostei da nova casa, mas do quintal deixei em aberto. Aí é uma ideia de continuidade, tranquilo? Então é para isso que serve a reticência. Então nós vimos aí o sinal de pontuação, que é exatamente o conteúdo que vocês vão precisar para responder as questões aí da plataforma, tranquilo? Aí qualquer coisinha é só mandar uma mensagem que eu estou à disposição. E vamos para então aí um outro conteúdo, que é o conteúdo que eu estou agora, que não está na plataforma, mas que eu estou passando aqui no slide para vocês também, no caso, fazerem algumas questões. É um conteúdo muito simples, inclusive eu já falei sobre esse tema quando eu trabalhei com vocês aí as classes gramaticais. Dentro das classes gramaticais, quando eu trabalhei com a questão do artigo, eu falei com vocês sobre o processo de substantivação, lembra? Falei sobre o processo de substantivação, que é toda vez que eu coloco um artigo antes de qualquer outra palavra, mesmo ela não sendo um substantivo, ela se transforma num substantivo pelo processo da substantivação. Lembra que eu falei sobre isso? Eu falei para vocês que artigo se coloca antes de substantivo. Caso eu coloque um artigo antes de uma palavra que não seja substantivo, essa palavra ela vai se transformar num substantivo. Aqui, é claro, agora a gente vai ver assim, de uma maneira um pouco mais aprofundada, mostrando que o artigo
substantivo uma palavra, mas também um pronome antes de uma palavra, ele pode estar ou acompanhando o substantivo, ou ele pode também estar substantivando, no caso, uma palavra. Mas, a princípio, o que eu quero que vocês entendam é que substantivação é o processo no qual uma palavra que não é substantivo, que pertence a outra classe gramatical, por exemplo, um verbo, ela vai se transformar num substantivo, tranquilo? Então vamos lá para ver o que nós temos aqui no texto. A substantivação é um processo denominado de derivação imprópria. Então, a esse processo de substantivação, certo? A esse processo, nós podemos chamar também, dentro da língua portuguesa, podemos chamar de derivação imprópria. Por que imprópria? Porque uma palavra, ela não é de uma classe gramatical e ela acaba derivando, se transformando numa outra classe gramatical, que no caso é o substantivo. Então, substantivação é um processo de derivação imprópria, que é isso chamado pelos gramáticos, que nele consiste na formação que? A formação de uma nova palavra. Então, é um processo da formação de uma nova palavra, que no caso é o substantivo, e esse processo nós chamamos de derivação imprópria. Então, novas palavras, porque a sequência de fonemas, apesar de não alterar, ou seja, a palavra continua sendo escrita do mesmo jeito, com os mesmos fonemas, porém o significado, olha o que temos aqui, novas palavras, porque a sequência de fonemas, apesar de não alterar, ela integra-se a outro significado, ou seja, passa a pertencer a outra classe gramatical. Tranquilos? Nós temos aí na sequência, na derivação imprópria, usamos uma palavra de determinada classe gramatical como se ela fosse de outra classe, aquilo que eu falei. Ela pertence a uma classe, mas como ela é substantivada, nesse processo de derivação imprópria, ela passa a pertencer a outra classe gramatical. Aí, na sequência, nós temos aí embaixo, isso acontece devido ao dinamismo que a língua tem. Então, a língua, nós sabemos que a língua ela é dinâmica, há um dinamismo na língua, e isso possibilita com que uma palavra, mesmo não sendo de uma classe gramatical, ela possa ser transferida para outra classe. Por quê? Porque a língua ela é dinâmica. Então, isso acontece devido ao dinamismo que a língua tem. Dessa forma, determinadas palavras têm valor de outras classes gramaticais, dependendo, isso aqui é muito interessante, depende do contexto, viu, gente? Isso aqui vai depender do contexto em que ela está inserida. Então, ela isoladamente, ela pode ter um sentido, ela pode pertencer a uma classe, mas dentro de um contexto da frase, ela pode pertencer a uma outra classe gramatical e ter um outro sentido. É muito interessante vocês observarem isso, apesar que nós sempre fazemos exercícios com frases isoladamente, mas é necessário que vocês entendam que a palavra ela ganha sentido diferente quando ela está dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, dentro de um texto, tranquilo? Então, essa dinâmica da língua, de uma derivação imprópria, da mudança de uma classe gramatical para outra, depende muito do contexto no qual a palavra está inserida, tranquilo? Aí nós vamos ver agora os tipos de substantivação. Daqui para frente é bem rapidinho o conteúdo, que é coisa que nós já vimos, tranquilo? Então, substantivação em verbos. Substantivação em verbo. O verbo é expresso no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É sempre o verbo terminado em R. Tá vendo aqui? Todo verbo terminado em R, ele está no infinitivo. O que quer dizer um verbo no infinitivo? O infinitivo impessoal, esse in é um prefixo de negação, é quando não tem a pessoa gramatical, quando não tem quem praticou a ação. Então, o que o texto está dizendo aqui? O verbo expresso no infinitivo, vou marcar aqui, um verbo quando ele está no infinitivo, ele se transforma em substantivo, tendo em vista um contexto específico. Qual é o contexto específico quando um verbo no infinitivo ele se transforma num substantivo? É exatamente nesses exemplos aqui que nós temos. Por exemplo, aqui, quando aparece um artigo antes do verbo. Olha o contexto. O andar de Regina era triste. A palavra andar é um verbo, mas aqui, nesse contexto, ela apareceu acompanhada de um artigo. Então, aqui, andar virou o quê? Um substantivo. O andar
é exatamente o substantivo dessa frase. O andar de Regina era triste. Então, nesse caso aqui, andar é um substantivo. Outro exemplo, o amar é essencial numa sociedade. Olha o contexto, apareceu um artigo, lembra? Substantivou. Então, aqui andar, amar, que era um verbo, se transformou num substantivo. Daí o título, substantivação de verbos. Tranquilo? Então, preste muita atenção a isso aí. Vamos agora para a substantivação de um advérbio. Lembrando que nós já trabalhamos as classes gramaticais, por isso que eu fiz uma revisão geral, para vocês não terem dificuldade. Então, na substantivação do advérbio, quer dizer o quê? Que o advérbio ele vai se transformar em um substantivo. O advérbio vai se transformar em um substantivo. Então, vamos ver o que está escrito aqui. O advérbio se transforma em substantivo, tendo em vista sempre o quê? O contexto específico. Olha aqui o exemplo. O não sem explicação se torna pesado. Nesse contexto, apareceu um O antes do não, da palavra não, que não é uma palavra o quê? Ela é um advérbio. Com aparecer um O, ela se transformou em um substantivo. Então, nesse contexto, não aqui é um substantivo nessa frase. Outro exemplo. João disse, um não. Aqui é um exemplo novo. Percebe que sempre nós vimos exemplo aparecendo o artigo, no caso masculino, definido. Aqui apareceu um artigo masculino, porém o que? Indefinido. O artigo substantivando, percebe? Então, João disse um não bem grosseiro. Então, esse um aqui, no contexto, ele é um artigo, ele está substantivando a palavra não, portanto, não se transformou em um advérbio. Tranquilo? Vamos para o próximo. Agora nós vamos para a substantivação do adjetivo. Lembra que adjetivo que eu ensinei? Adjetivo é uma palavra que dá ideia de característica, não é isso? No objeto de um ser. Então, o que é a substantivação do adjetivo? O adjetivo ele vai se transformar o que? Num substantivo. Todas essas classes aí vão transformar em substantivo, que nós estamos trabalhando o processo de substantivação. Lembrando que substantivo é nome de coisas, tranquilo? Então, nesse caso aqui, o adjetivo ele se transforma em um substantivo, tendo em vista sempre o que? O contexto. Olha o exemplo aqui, a palavra azul, isoladamente, é o que? É um adjetivo, é uma característica. Mas nesse contexto, ela veio acompanhada do artigo, portanto, o azul aqui é um substantivo. O azul do céu me fascina. Então, a palavra azul ela foi substantivada. Outro exemplo. O covarde não luta. Faltou um ponto aqui. O covarde não luta. O que nós temos aqui? Esse O aqui é um artigo. A palavra covarde é um adjetivo, mas nesse caso aqui, o covarde se transformou em um substantivo porque veio precedida de um artigo. Beleza, gente? Então aí foi a substantivação do adjetivo. Agora temos a substantivação do pronome. Pronome, lembra que nós sabemos o quê? Que pronome é aquela palavra que se refere a um nome ou que acompanha o nome. O pronome se transforma em um substantivo, tendo em vista o quê? O contexto. Então, pronome, deixa eu grifar aqui, ele vai se transformar num substantivo, estamos aqui também grifar, a depender de quê? A depender do contexto. Vamos ao exemplo. Meu aqui, olha que interessante, Aqui eu tenho um pronome que está substantivando outro pronome. Lembra? Eu falei para vocês no início da minha fala que nós aprendemos na aula passada que o artigo ele substantiva qualquer palavra, mas também, o substantivo ele pode substantivar uma palavra. Então, o substantivo ele pode substantivar uma palavra. Por quê? Porque nós temos aqui, o substantivo meu. E aqui temos o substantivo eu. Ou temos aqui, melhor dizendo, temos aqui o pronome possessivo, melhor dizendo, o pronome meu. E aqui temos o pronome eu. Então, nesse caso aqui, além do artigo, um pronome, ele pode substantivar outro pronome. Isso aqui é muito interessante, viu, gente? Porque nesse caso aqui, o pronome meu, ele está substantivando
o pronome eu, e nesse contexto dessa frase aqui, você não pode classificar a palavra eu nessa frase, você não pode classificar como um pronome. Ela aqui não é pronome. Eu aqui é um nome porque está sendo substantivada por outro pronome. Se tivesse aqui um o, vamos supor, se não tivesse a palavra meu e tivesse apenas a palavra o eu está sempre em conflito, esse o aqui é um artigo, substantivaria o eu, percebe? Percebe aí? Eu vou até deixar esse o aqui entre parênteses, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Se caso aqui tivesse um o, vamos supor que não tivesse o meu, tivesse o eu está sempre em conflito. Esse o aqui não é um artigo, está substantivando o eu. No caso aqui, a palavra meu eu. Então aqui, ó, meu eu é algo meu. Então algo é o que? É coisa. Então a palavra meu está substantivando aqui, no caso, é o pronome eu. Tranquilo? Então aqui é um caso de substantivação de pronome. Esse guarda-sol é o nosso, ó. Nosso aqui é um pronome aqui possessivo, e temos aqui o artigo o. Então esse artigo o está substantivando o pronome nosso. Então nesse caso aqui, nessa frase, nesse contexto, nosso não é classificado como um pronome, mas como que um substantivo, ó, porque nós estamos trabalhando com o processo de substantivação. Então, da mesma forma que o pronome meu possessivo substantivou o pronome eu, aqui o artigo o masculino está substantivando o pronome nosso, que passou a ser um substantivo. Conjunção. Então, vamos ver aqui agora a substantivação da conjunção. A conjunção ela vai se transformar num substantivo exatamente dentro de um contexto. Lembra que as conjunções nós estudamos que servem para ligar orações, ligar termos que têm a mesma função sintática? Então, olha aqui o exemplo. Ó. Queria entender o porquê. Ó. Porquê não é uma conjunção? Quando nós estudamos as conjunções, porquê é uma conjunção. Só que nesse caso aqui, ó, quando eu coloco um o antes de porquê, o porquê aqui vai virar um substantivo. Lembrando que porquê junto e com acento sempre será um substantivo. Então você nunca vai escrever porquê junto e com acento se antes dele não tiver um artigo. Ó. Então esse artigo aqui substantiva a palavra porquê, ela era uma conjunção e passa a ser um substantivo e, portanto, vem acompanhado do artigo. Tranquilo? A interjeição. Vamos ver agora aqui a interjeição. Nós já estamos quase finalizando, certo? Então, vimos a conjunção, agora vamos ver a interjeição. Interjeição lembra que é aquela expressão que a gente fala de maneira espontânea, expressando, por exemplo, um sentimento, uma emoção, com uma palavrinha só acompanhado de exclamação. Aquilo que nós vimos que é a interjeição. Então, aqui a interjeição ela vai se transformar em quê? Em um substantivo. Então, a interjeição transformando num substantivo. O que nós temos aqui? Ó? Isso tudo dependendo do contexto. Nunca esqueça. Ó. O que ele disse não demonstrou nenhuma emoção. Lembra que nós vimos, ó, que bom, esse lembra que nós vimos isolado, acompanhado de exclamação. Lembra que nós vimos que é uma interjeição? Só que nesse caso aqui, ó, ele está acompanhado de artigo. Então, nesse caso aqui, a palavra não é interjeição. Ela é o quê? Um substantivo. Ela exerce a função de substantivo porque ela foi substantivada. Tranquilo? A mesma coisa aqui, ó. Daniel exclamou um o. O é uma interjeição, mas aqui, ó, olha o pronome, olha o artigo indefinido masculino Então, o artigo, ele o que? Ele substantiva a palavra, né, isso que vem depois. Então, nesse caso aqui, o, que era uma interjeição, se transforma em um substantivo. Tranquilo? Então, esse é o processo de interjeição, de substantivação da interjeição. Agora nós temos a substantivação de um numeral. O numeral é fácil, todos sabem. Porém, o numeral ele pode também se transformar no substantivo? Pode. Vamos ver aqui o exemplo. O numeral, ó, numeral, deixa eu grifar aqui. O numeral, ele se transforma em um substantivo. Então, numeral se transforma no substantivo, dependendo sempre do contexto. Olha o exemplo. A palavra milhões, ó, milhões não é o numeral? Milhões é o numeral.
Só que aqui nós tivemos um pronome, olha aqui, ó, um pronome Aquiles, ó, pronome demonstrativo, ó. Então, um pronome está o quê? Substantivando o numeral. Lembra que eu falei para vocês no início que no processo de substantivação, nós vimos na aula passada que todo artigo, antes de qualquer palavra substantiva, mas também, ó, pronome substantiva, no caso, uma outra palavra. Então, aqui nós temos aqui a palavra milhões, só que nesse contexto, ó, quando eu digo aqueles milhões, eu estou tratando milhões aqui, eu estou tratando de uma coisa, não é de número aqui, não é de número. Aqui, milhões aqui tem um sentido de coisas. Então, nesse caso, a palavra aqui, aqueles milhões, que era numeral, se transforma em um substantivo. Um outro exemplo aqui, ó, aqui, ó, um artigo, ó, as 2 bolsas de estudo foram dadas de uma só vez. No caso aqui, 2 era numeral, mas a palavra as, que é um artigo que transformou a palavra 2 em um substantivo. Então, foi substantivado. Tranquilo? Então, o que nós temos aqui para finalizar? Ó, conforme os exemplos citados, para acontecer esse processo de substantivação, basta apenas colocarmos antes o quê? Um artigo, viu? Um artigo, deixa eu grifar aqui, eu vou colocar aqui um artigo, o pronome que não apareceu aqui, viu? Pronome, que nesse caso aqui não apareceu. Então, olha, para ler novamente, conforme os exemplos citados, para acontecer esse processo de substantivação, basta apenas colocarmos um artigo, que está aqui, ó, vou pôr em negrito, um artigo, ou, em alguns casos, como nós vimos, também pode ser um pronome. Lembrando vocês que o pronome quase não aparece a substantivação com pronome. Geralmente é mais com artigo. Mas aqui, como nós vimos alguns exemplos, então basta colocar um artigo ou um pronome que vai transformar a palavra num caso substantivo, no caso substantivo, ele vai acontecer, né, essa transformação, ela vai acontecer quando tiver um artigo ou um pronome antes. Mas geralmente é um artigo. Tranquilo, gente? Então aí finaliza o conteúdo, certo? Tem aí os exercícios que vocês devem fazer. Temos aí uma questão, 2 questões. Pronto, ó, apenas 2 questões desse conteúdo aqui, apenas 2 questões, tranquilo? E vocês devem, tá, observação, vocês devem responder no caderno essas 2 questões que eu passei e as questões lá da plataforma, viu? Lembra lá no início do vídeo, eu não expliquei o conteúdo da plataforma, eu vou mandar os 2 exercícios da plataforma e vocês também devem fazer todas essas questões no caderno e mandar foto para mim, tranquilo? Então, um abraço e até a próxima oportunidade. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só me procurar. Valeu? Um abraço.